Oi, queridos, amados, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Elima, WF, Rafael. Bom dia, queridos, tudo bem? Vamos entrando aqui na live. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus, no maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus, que essa seja a melhor semana até esse presente momento, que seja a melhor segunda-feira, o melhor dia da nossa vida e que a gente declare e creia que algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Queridos, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jussara. Amém, amém, WF. Queridos, hoje nós vamos ver um versículo que a gente encontra lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Um poderoso conselho para todos nós. E que a gente seja sempre prudente com as nossas palavras. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos. E vamos lá, queridos, iniciando essa segunda-feira maravilhosa, abençoada. E com certeza, né, queridos, que a gente deu o nosso melhor hoje, porque não haverá outro dia, 14 de julho de 2025, a ser um dia único. E que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente faça as coisas que Jesus pede pra gente fazer, né, queridos? Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Obrigada, Pai, por renovar a nossa força nesse dia. Obrigada por renovar a nossa alegria, o nosso ânimo. Obrigada, Pai, por nos dar esperança. Obrigada, Pai, por inundar a nossa vida de paz, de união, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Ajude, Pai, que da mesma forma que o Senhor tem misericórdia, compaixão por nós, Pai, que a gente tenha também pelas outras pessoas. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos segue incansavelmente. Queremos, Pai, sempre viver as maravilhas do seu amor. O seu amor vale mais do que a vida. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a sua paz. E nós nos alegramos e nos deleitamos na paz. Ajude-nos, Pai, a cada dia a eliminarmos as distrações. E se não estamos percebendo quão distraídos estamos, Pai, esfriando a nossa fé e a nossa vida com o Senhor, por favor, mostre-nos, Pai, porque nós queremos ter mais fome, mais sede pelo Senhor. Queremos te buscar ainda mais. Que o Senhor seja sempre prioridade absoluta na nossa vida, no nosso coração e em tudo que fazemos. Que o Senhor seja sempre a real e verdadeira motivação em absolutamente tudo que oramos, em absolutamente tudo que queremos fazer, Pai. Que o Senhor seja honrado e glorificado sempre através da nossa vida. Ajude-nos, Pai, a cada dia eliminarmos as distrações e também andarmos conforme a sua palavra. Obrigada por revigorar aqueles que estão cansados, por dar grande força e vigor àqueles que se sentem abatidos, Pai. Obrigada porque esse é um dia, um presente do Senhor para cada um de nós. Esse é um dia único e ajude-nos a darmos o melhor que nós pudermos, Pai, com cada minuto do nosso dia. Nós oramos, Pai, para aqueles que estão tristes. Pedimos, Pai, para que a alegria deles seja renovada nesse dia. Oramos, Pai, pela cura daqueles que receberam algum diagnóstico e estão sentindo abatidos, tristes. Nós sabemos que não há nada que seja impossível para o Senhor. Nós oramos por cura, cura completa, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por todos os órgãos, células, músculos, articulações, tudo, todo ser, Pai, seja revigorado, restaurado, revitalizado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós também oramos por aqueles, Pai, que estão presos, Pai, em vícios e não conseguem, Pai, não conseguem sair disso, Pai. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia, alcance-os e quebre
esses vícios, Pai, em nome de Jesus, que eles possam viver a alegria da liberdade plena do Senhor, Pai. Obrigada por ter nos chamado para a liberdade, Pai. Nós também agradecemos nesse dia, Pai, pela sua bondade e fidelidade, Pai. Obrigada, Pai. Nós somos gratos, Pai. Gratos pela sua fidelidade. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. E agradecemos também, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós entregamos esse dia, essa semana em suas mãos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Amém. Ana, Isabelle, Dai, Cristiana, Thaís. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor preparou, que o Senhor já cuidou, que o Senhor já fez tudo, queridos. Alegre-se, alegre-se. E a gente precisa também, queridos, aprender a ser prudente, né? A Bíblia, nós falamos isso na semana passada. Hoje nós vamos ver um outro versículo aqui sobre um outro ângulo. O versículo que nos ensina a sermos prudentes com o que a gente diz. E muitas vezes a gente é imprudente, queridos, mas a gente precisa aprender nessa jornada a evoluir em tudo, coisas que nós éramos imprudentes, coisas que nós agimos com precipitação. A gente vai evoluindo, né? A gente vai amadurecendo, evoluindo também na nossa jornada espiritual, e a gente vai entendendo que certas coisas já não cabem mais, certas coisas já não combinam, já não ornam mais com a nossa vida, e a gente vai simplesmente deixando essas coisas para trás e pensando nas coisas que realmente valem a pena. E quantas vezes as pessoas são imprudentes, fazem as coisas, dão passos precipitados, dão passos prematuros, e algo acontece e a pessoa vai, e a primeira coisa que a pessoa faz é culpar Jesus, é dizer que Jesus quis assim. Então a gente precisa pensar e refletir, queridos. Será que realmente era para ter sido assim? Será que nós não tivemos a escolha, a decisão, na hora de ter essa decisão, de ter uma decisão sábia, de ter uma decisão prudente, de ter uma decisão, sabe, pensando nas consequências daquele ato ou daqueles atos, pensando o que poderia acontecer, não apenas ir pelos nossos desejos. Eu quero porque quero, porque quero, porque... Pera, calma, respira, pense nas consequências. O que isso que eu tanto quero pode trazer para a minha vida? Será que isso realmente era algo, ou é algo que Deus quer e deseja que aconteça na minha vida? Será que realmente é isso? Será que eu não estou sendo imprudente, indo por esse caminho, tomando essa decisão, falando isso dessa forma? Será que eu não preciso pensar, respirar e pensar antes de fazer? Estar atento. Amados, eu sei que não é fácil a gente estar atento no momento presente. Normalmente a gente está fazendo uma coisa e ali a gente está pensando em outra, em outra, em outra. Mas é um exercício diário para que a gente se concentre naquilo que a gente está fazendo naquele momento. E isso evita tantas consequências, queridos, às vezes desastrosas. Nossa, eu estava distraído e quando eu vi, aconteceu. Quando eu vi, fez isso. Quando eu vi, como é importante a gente estar presente em tudo aquilo que a gente faz, porque isso evita muitas coisas que não deveriam acontecer na nossa vida, mas porque a gente é precipitado, porque muitas vezes, né, nós somos precipitados, muitas vezes a gente está pensando em qualquer outra coisa, menos no aqui e no agora, acaba acontecendo coisas. Por isso, queridos, a Bíblia nos lembra sempre a prestarmos atenção no hoje, a focarmos no hoje. Assim a gente vai vivendo a plenitude da nossa vida com o Senhor. E nós temos esse lembrete lá em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 19 e 20. Tiago 1, capítulo 19, 20 e 21. E o foco hoje é no nosso versículo, é no versículo 19, tá? Praticando a palavra. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece,
e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês. Agora veja que ele diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, há aqueles que resistem à palavra de Deus e querem fazer a vontade dele a todo momento, a todo instante. E isso traz consequências, queridos. Então, quanto mais prudentes nós somos, quanto mais alinhados com a palavra de Deus, quanto mais a gente se alinha com a palavra de Deus, mais a gente pensa, muitas vezes, antes de tomar uma decisão, nas consequências daquele ato, nas consequências daquele passo que estamos prestes a dar. Agora veja, meus amados irmãos, do versículo 19. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Aqui já começa, né, queridos? Prontos para ouvir. Isso dessa maneira, é uma grande forma da gente praticar a palavra de Deus. Normalmente, ainda mais nesse mundo de hoje, completamente acelerado, que as informações chegam, do jeito que a informação chega, a pessoa já abraça, já pega aquela informação como uma verdade absoluta, e às vezes quem lançou aquela informação distorceu tudo para prejudicar aquela pessoa, e as pessoas já saem atacando umas às outras, sem nem saber do que se trata, sem nem saber o que é, sem nem saber se a história foi assim mesmo, e na verdade ninguém às vezes tem nada a ver com aquilo, às vezes a pessoa nem conhece, nem sabe, mas ela tem alguma coisa dentro dela, uma raiva, que ela precisa despejar em alguém. Então, primeiro caso aleatório, que ela não tem nada a ver com aquilo, que ela lê alguma notícia, ela tem que ir lá despejar alguma coisa. É aquilo que ela tem dentro. Mas isso não é normal, né, queridos? Tampouco isso é saudável para a vida daquela pessoa. Por que daquela pessoa? Porque isso vai voltar para ela. Ela pode até entristecer aquela pessoa que está lendo, aquela pessoa que está ali recebendo aquilo ali, porém aquilo ali vai passar. Agora, a pessoa que planta essa semente, a pessoa que fala isso, a pessoa que insiste em viver assim, cada palavra que ela faz, cada ação dela que ela faz contra o outro, isso volta multiplicado e volta mesmo, queridos. E muitas vezes volta muito rápido. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nos nossos atos, nas nossas palavras, o que a gente anda dizendo para as outras pessoas, se a gente anda realmente ouvindo mais do que falar. Pense, nós temos 2 ouvidos e uma boca, com toda certeza é por alguma razão. E às vezes as pessoas estão falando e as outras estão interrompendo. Tem a hora de tudo, queridos, de todas as coisas. Agora tem a hora também de ouvir. Fica quieto, ouvir. Assim como a gente viu e vê em várias passagens Jesus ouvindo, Jesus não sendo precipitado, Jesus ouvindo. E a gente vai ver aqui: sejam tardios para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A gente vê, como eu estava dizendo, em inúmeras passagens da Bíblia, Jesus ali sendo atacado, as pessoas ali debochando de Jesus, as pessoas tentando humilhar Jesus, as pessoas falando barbaridades para Jesus. Mas Jesus sempre encontrava uma maneira gentil de colocar a pessoa no lugar dela, de entregar alguma coisa para aquela pessoa, de entregar uma palavra para aquela pessoa. E a gente vê também muitas vezes Jesus simplesmente se calando e deixando ali a coisa acontecer. Então, assim como Jesus é, nós também devemos nos inspirar para ser. E a gente tem tanto a aprender com o nosso Senhor Jesus, queridos, com tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Então, às vezes, quando a gente está passando por algum desafio, quando alguém fala alguma coisa, sabe, uma afronta, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, antes da gente já sair respondendo, porque muitas vezes a gente se precipita e já quer responder à altura, já quer comprar ali, né, aquela briga, sendo que aquela pessoa atingiu o objetivo dela, né? Quando a gente entra nisso, a gente, na verdade, está respondendo aquilo que aquela pessoa queria. Mas quando a gente tem uma ação, um comportamento completamente diferente daquilo que a pessoa gostaria, daquilo que a pessoa espera, acabou. Isso cessa. Porque a pessoa vai pensar: nossa, eu falo, faço. Aquela pessoa continua ali, reta, ouvindo, entregando amor, entregando bondade, entregando misericórdia. Às vezes ela não fala nada. Que isso? Não é possível. Sim, é possível. Através desse exemplo, você vai alcançar
ainda mais pessoas. E muitas vezes a gente pode fazer essa pergunta. A gente se pergunta, o que Jesus faria nesse caso? O que é que Jesus responderia aqui? Será que Jesus ia fazer um monte de grosseria, sair falando um monte de palavrão? Será que Jesus ia sair do propósito? Será que Jesus ia desagradar o coração de Deus somente para esfregar alguma coisa na cara daquela pessoa? Não, com toda certeza Jesus não faria nada disso. Então a gente para e pensa o que Jesus faria nessa situação pontual. E a gente pode também caminhar pela situação, pela maneira como Jesus reagiria àquela situação, porque a gente vê várias, de todas as espécies, de todas as formas, várias pessoas atacando Jesus em vários momentos na Bíblia. E ainda assim, Jesus em momento algum se deixou abalar. Jesus em momento algum se permitiu sair da propósito, sair da vontade de Deus, porque a identidade dele já estava firmada, ele já sabia quem ele era em Deus, ele não precisava ficar provando nada para ninguém. Então, queridos, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, a gente não precisa ficar toda hora se esforçando para agradar outra pessoa, se esforçando, mudando quem nós somos, só para agradar outra pessoa, só para se aproximar de outra pessoa. A gente não precisa ficar por aí andando com máscara, medindo cada passo, pisando em ovos, em tudo aquilo que vai fazer, porque nós sabemos quem nós somos. Então, quando a gente sabe exatamente quem a gente olha para todas as situações, para tudo que acontece de uma outra forma completamente diferente. Coisas que às vezes vêm para tentar nos desestruturar, para nos abalar, só vai nos fortalecer. Se olha e fala, opa, mais um exercício para ficar mais forte, mais um exercício para ficar mais forte, mais um exercício para ficar ainda mais forte, mais fortalecida, meu Deus, para exercer minha fé, para exercer a palavra de Deus, para eu declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre essa situação. Essa é uma ótima oportunidade para eu me fortalecer ainda mais. E isso vai mudando tudo na nossa vida, queridos. Ao invés de ficar ali respondendo afronta, com raiva, com ódio de alguém, com raiva, com ódio a todo momento, a todo instante, remoendo aquilo que poderia ter sido, não foi aquilo que aquela pessoa disse, aquilo que você quer. A pessoa falou alguma coisa, ela fez alguma coisa contra você, calma, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai cuidar de tudo isso, queridos. Vai cuidar. E as pessoas precisam saber que aquilo que elas plantam, elas vão colher de forma multiplicada. A justiça de Deus, ela acontece, ela é implacável. Então, que a gente reflita, que a gente pense sempre antes da gente fazer coisas precipitadamente. E que a gente saiba ouvir cada vez mais e ser tardios para falar e tardios para irar-se. Ao invés de sair se irando com tudo, com todos, calma, respira, vai ouvir, vai ser tardio para falar, vai ser tardio para se irar, se for o caso, né, queridos? E assim nós vamos praticando a palavra de Deus, não apenas sendo ouvintes, mas praticando a palavra de Deus. E, queridos, que todos os dias a gente faça as nossas orações e peça para Deus, para Ele manter o nosso coração puro, o nosso coração doce, o nosso coração intacto. Não importa quão longe Deus leve você, não importa quão alto Deus te leve para voar. Peça para Ele manter o seu coração humilde, peça para Ele manter o seu coração disposto a obedecer, com misericórdia, com compaixão, que você jamais se corrompa por desejos mundanos, por aquilo que causa cobiça dos olhos, mas para que você sempre se mantenha firme na palavra de Jesus, não importa o quão longe você vá, que o seu coração seja sempre puro para o nosso Senhor Jesus, com seus pés firmados na rocha, que a nossa rocha é Jesus, que você não se deixe envaidecer, mas para sim, você desfruta das bênçãos, desfruta do que Deus está derramando e vai derramar cada vez mais na sua vida, que você desfrute de cada bênção, em cada área da sua vida. Aproveita, desfruta mesmo, sabendo que foi Ele que te deu, que você não se perca nesse caminho, que você não se deixe envaidecer, ou que você não pense que foi você mesmo ou qualquer outra pessoa, que você saiba apreciar e dizer, Senhor, toda boa dádiva vem do Senhor.
E eu sei que isso também vem do Senhor. Os seus caminhos são insondáveis. A gente não tem como saber como que Deus vai realizar algo na nossa vida, queridos. A gente se precipita achando, planejando tudo. Ele vai fazer assim, vai fazer assado, vai ser através dessa pessoa, vai ser através dessa forma, desse mês, vai ser dessa maneira. Só que ele sempre faz de outra forma. Ele sempre nos surpreende, a ponto de a gente pensar, meu Deus, eu nunca pensaria que viria através dessa pessoa, que o Senhor ia usar essa pessoa, nem imaginaria que o Senhor ia soprar meu nome dessa forma. Então, queridos, que a gente aprenda simplesmente a descansar, a ouvir e a descansar na mais absoluta confiança em Deus, porque assim nós não vamos sendo abalados, por assim nada vai nos abalar, queridos. Assim pode ser o que for que a gente vai permanecer ali, amando Jesus, declarando que Jesus é bom, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, declarando que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, declarando que Jesus é absolutamente perfeito em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, e que Jesus jamais vai deixar um que seja para trás. E ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, queridos. Então se alegre na verdade da palavra, se alegre na verdade de quem Jesus é, perfeito em todas as coisas, perfeito em tudo que Ele faz e que Ele quer nos ensinar. Ele não só nos ensina, mas como Ele quer nos ensinar. Ele não só faz na nossa vida, como Ele quer fazer na nossa vida. Agora se abra e receba a palavra que foi implantada em você, no seu coração, e siga conforme essa palavra. Não fica acumulando a palavra de Deus para deixar para algum outro momento da sua vida, não. O dia é hoje, o momento é agora. Já começa a colocar em prática hoje mesmo. Já vai espalhando sementes de amor, sementes de bondade, sementes de compaixão, pensando antes de agir, refletindo na consequência daquelas palavras, daquelas ações, antes mesmo de fazer. E se pergunte, o que Jesus faria nessa situação? Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória dele. Vocês tenham todos, queridos, uma semana abençoada. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora no Instagram. Muito obrigada a todos vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, a live que fica gravada, a live do dia. Obrigada a todos vocês, queridos. Um beijo no coração. Obrigada. Amém, amém, Rafael. Obrigada, viu? Recebo com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Elaine, Itinha, Edilane, Monique, Marcelo. Bom dia, querido. Tudo bem? Amém, Rafael. Glória a Deus, Conceição, Paulo, Conrado, Manu, Anne, Val, Simone, Laizinha. Tudo bom, meu amor? Quanto tempo? Que saudade. Vitória, Andressa, Thaís, Cristiano, Dai, Chico, Romário, Anne, Cíntia, bom dia também. Giovanni, beijo, queridos. Até amanhã. Em nome de Jesus.